Boa noite, Amauri. Aqui é o Ramon do terceiro B de Informática. Eu vou fazer o trabalho de recuperação final. Vou começar falando sobre sobre o objetivo de uma rede de computadores. Primeiro, uma rede de computadores é uma estrutura de computadores e dispositivos que conectam entre si. E ela tem como seu principal objetivo compartilhar as informações entre si em tempo real, e com isso estabelecer uma comunicação limpa, eficaz e rápida. E a troca de dados dos computadores atualmente só é possível por conta da rede de computadores. Agora eu vou falar da 2, que é as diferentes formas de classificação de uma rede de computadores. Existem 8 tipos principais de redes de computadores. A primeira é a rede local LAN, que conecta computadores em um mesmo espaço físico. Este é o formato mais conhecido. Está presente em escolas, escritórios, até mesmo na nossa casa. É possível compartilhar informações. A segunda é a rede MAN. A rede MAN, ela conecta diversas redes locais que estejam até algumas dezenas de quilômetros de distância. A terceira, que é a rede WAN. A rede WAN, a sua cobertura, ela pode permitir interligar equipamentos que estejam em países e até mesmo em continentes diferentes. A rede SAN. A rede SAN, ela é utilizada unicamente só para armazenamento de dados, para poder fazer a comunicação entre um servidor e os demais dispositivos. A rede PAN. A rede PAN ela conecta dispositivos a uma distância muito curta. Um exemplo seria o Bluetooth, que todo mundo usa. A próxima é a rede WLAN. A rede WLAN, ela é usada para quem quer acabar com aquela fuceira de cabo. Ela se conecta por meio da internet. A rede WMAN. A rede WMAN, seu alcance é de quilômetros, o que é possível conectar campos de universidades e redes de escritórios. A rede WWAN. A rede WWAN, ela alcança diversas partes do mundo e é utilizada pelas operadoras de celulares para criar suas redes de transmissão. Essa foi a explicação das 8 classificações de redes. Agora vamos falar do modelo OS e da arquitetura TCP/IP. O modelo OS ele se divide em 7 camadas, tendo elas aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e a física. O modelo TCP/IP ele serve como uma fonte de referência para a nomenclatura e para as redes. Tem sido mais utilizado pelo mundo e tem somente 4 camadas. Vou falar sobre duas diferenças das duas. O modelo OS ele possui 7 camadas, como já tinha falado, e o TCP/IP só 4. O TCP/IP ele mesclou as camadas 1 e 2 do OS para a camada de aplicação. Vamos para a próxima. Características dos meios físicos. Eu vou falar sobre os 3 mais utilizados. Tá entre eles o par trançado, o cabo coaxial e a fibra óptica. Os 3 mais usados. O par trançado
Eles são meios físicos criados que permitem a transmissão de dados em redes modernas. O cabo coaxial ele é utilizado na transmissão de sinais, igual um exemplo. Igual um exemplo aqui em casa, a gente era televisão de tubo, sabe? Aí pra ficar sintonizando o canal, a gente usava o cabo coaxial para ficar tentando deixar o sinal mais limpo, mais ou melhor a imagem. E a fibra óptica. A fibra óptica ela é usada para transmitir dados de internet, telefone, televisão, redes, rádio, entre outros. Ela é usada também para obter imagens de difícil acesso. Vamos para a próxima. A 5. Sistemas do cabeamento estruturado. As conexões passivas entre subsistemas de cabeamento são geralmente executadas usando conexões cruzadas por meio de packet cords ou jumpers. Sistema de cabeamento que contém três subsistemas. Estão entre eles o backbone de campos, o backbone de edifício e o cabeamento horizontal. O backbone ele é uma rede principal onde os dados do cliente da internet trafegam. Ele controla o esquema de ligações centrais de um sistema com um elevado desempenho. Agora para a próxima. Protocolo da camada de rede, arquitetura TCP/IP. Vamos falar um pouco da arquitetura TCP/IP. Como eu já tinha falado, ela se divide em quatro arquiteturas, que estão entre elas a aplicação, transporte, a internet e a interface de rede. Vou falar sobre um pouquinho de cada uma delas. Aplicação. A aplicação ela faz a comunicação entre os programas e o protocolo de transporte e é responsável por tudo aquilo que está relacionado aos serviços de comunicação que visam a interação junto ao usuário. Dentro da camada de aplicação são usados alguns protocolos que estão entre eles o Telnet, o FTP, o SMTP, o DNS e o HTTP. Agora, a arquitetura transporte. A arquitetura transporte ela é executada ações relacionadas à confiabilidade e integridade dos dados por meio de funções como controle de fluxo, controle de rede de erro e sequenciação e multiplexação de mensagens. Os protocolos definidos para essa camada são o UDP, que é o User Datagram Protocol, e o TCP, que é o Transmission Control Protocol, com o objetivo de garantir a conservação entre os dois hosts. Terceira arquitetura. Terceira arquitetura vem a internet, também conhecida como internet interredes. Ela é responsável pela permissão de envio de pacotes por hashes a qualquer rede e pela garantia de que esses dados cheguem ao seu destino final. Agora a quarta arquitetura, que é a interface de rede, que é onde ocorre a conexão básica do host com a rede por meio de algum protocolo capaz de enviar pacotes IP. E é por meio dessa camada que é possível transmitir dados a outros computadores dentro de uma rede física, além de realizar o envio do datagrama recebido pela camada internet através de meios físicos, que são como eu expliquei lá atrás, os meios físicos, certo? Desculpa por estar falando meio rápido, mas é porque eu tô como o tempo como muita coisa, aí eu procuro não ficar muito enrolando.
Vamos para 7. Para 7, né? Que é como determinar se o endereço IP pertence àquela rede. Um endereço IP é um número de 32 bits. Ele identifica exclusivamente um host, que seria um computador ou outro dispositivo, como uma impressora ou um roteador. É uma rede TCP/IP. Os endereços IP normalmente eles são expressos em formato decimal pontilhado, com 4 números separados por pontos, como 192.68.123.132. Para entender como as massas de subredes são usadas para distinguir os hosts, redes e subredes, é só examinar o endereço IP em notação binária. Tipo, por exemplo, o endereço IP decimal pontilhado 192.68.123.132 é uma notação binária. E o número do número de 32 bits é uma numeração de. Aí se fazer a regra dos binários, vai dar uma numeração de 1 com 1, 0, 0. Aí você vai saber se ela pertence se ela pertence àquela rede. Agora, a diferença de encaminhamento e roteamento. O roteamento ele é possível configurar manualmente as informações que são rotas estáticas. O roteador ele identifica automaticamente as redes que estão diretamente conectadas à sua interface. E o roteador ele pode trocar informações com os roteadores vizinhos por meio de um protocolo de comunicação. Já o encaminhamento ele ocorre quando o roteador efetivamente move um pacote de dados que foi recebido para a sua interface de destino. Vamos para a próxima. A 9. Recursos oferecidos pelos servidores DHCP e web. Trata-se de um protocolo utilizado em redes de computadores que permite a esses obterem um endereço IP automaticamente, caso tenha que administrar uma rede pequena, por exemplo, 5 computadores. Não terá muito trabalho para atribuir o número IP a cada máquina. O protocolo DHCP é uma eficiente solução para esse problema, já que por meio dele, é, por meio dele, o servidor distribui endereços IP na medida em que as máquinas solicitam a conexão à rede. Já o servidor web, ele é o coração de qualquer empresa de hospedagem de site, pois sem ele, a internet como conhecemos hoje provavelmente não existiria. O servidor web ele é responsável por responder a todas as solicitações feitas para o endereço na internet. Agora vamos lá para a última que seria o resumo sobre o funcionamento da infraestrutura da internet, que seria a rede mundial de computadores. A internet ela é um grande conjunto de redes de computadores interligados pelo mundo inteiro, de forma íntegra, viabilizando a conectividade independente do tipo de máquina que esteja utilizada, que para manter essa multicompatibilidade se utiliza de um conjunto de protocolos e serviços em comum, podendo os usuários a elas conectadas podendo usar os serviços de informações, as informações de alcance mundial.
Tipo, muitas pessoas pensam quem comanda a internet, mas na verdade é que não há nenhum gerenciamento centralizado para a internet. Pelo contrário, ela é uma reunião de milhares de redes e organizações individuais. Cada uma delas é administrada e sustentada por um próprio usuário. Cada rede colabora com outras redes para dirigir o tráfego de internet, de forma que as informações possam percorrê-las. Mauri, foi isso aí, a explicação de cada uma. Espero que você possa dar uma nota aí bem confortável. E foi minha apresentação. E muito obrigado. Boa noite.